Fala pessoal, professor Marcelo Soares para mais uma aula. Na aula de hoje vamos conversar sobre gestão por resultados. Vamos ver os principais aspectos teóricos e vamos praticar também com algumas questões. Então, sem mais delongas, roda a vinheta para a gente poder começar. A primeira coisa que você tem que saber sobre a gestão por resultados é que ela se baseia em dois pilares. O primeiro pilar é a maior autonomia dos gestores públicos e o segundo pilar é a maior accountability. Então vamos entender isso de uma maneira mais prática. Bem, você tem que saber que a gestão por resultados ela vem romper com a desconfiança prévia do administrador público, que era uma característica muito peculiar da administração pública burocrática. O modelo burocrático, você vai se lembrar, que ele acreditava que o gestor público era necessariamente corrupto, queria fazer nepotismo, queria confundir patrimônio público com patrimônio privado, e para conter isso, dentro do modelo burocrático, você institui diversos controles prévios. Pois bem, a gestão por resultados ela rompe essa ideia e ela propõe, olha, não vamos desconfiar previamente do gestor público, vamos na verdade confiar nele, vamos permitir que ele tenha autonomia para perseguir o bem-estar social. Então você confia no gestor público previamente, você confere autonomia. Só que essa confiança, essa autonomia, ela não é ilimitada, ela não é irrestrita. Pelo contrário, ela vem acompanhada também de uma maior accountability, isto é, um maior dever de prestar contas do gestor público, uma maior transparência e também uma maior responsabilização do gestor público. Então, lembra aí que a gestão por resultados ela tem dois pilares, maior autonomia do gestor público e maior accountability. Pois bem, segundo ponto importante é que você tem que saber que a gestão por resultados ela está associada ao modelo gerencial de administração pública. Então, quando você vir gestão por resultados na sua prova, você já vai lembrando ali daqueles princípios do modelo gerencial. Em especial, o foco no cidadão, o foco na criação de valor público, também a contratualização de resultados por meio da criação de parcerias. Esse é um valor muito presente dentro da gestão por resultados. O terceiro valor é a transparência, é a responsabilização dos gestores, porque, como eu falei, a gestão por resultados ela prega o quê? Um fortalecimento da accountability. Além disso, muito importante na gestão por resultados também é o planejamento. Existe então um fortalecimento do planejamento. Esse é o segundo aspecto importante. Pois bem, agora o terceiro aspecto importante, você tem que saber a origem da gestão por resultados. Quando a gente pega a doutrina do professor Agostinho Paludo, que é um autor aí bastante prestigiado pelas bancas organizadoras, ele diz que o marco inaugural da gestão por resultados no Brasil é o PPA 2000 a 2003, o chamado Avança Brasil. Nesse PPA, nós temos o quê? A utilização de uma maior integração entre orçamento e planejamento por meio dos programas. Então, esse é considerado aí o grande marco inaugural da gestão por resultados no Brasil. E, por fim, você tem que saber as etapas da gestão por resultados. Você tem que saber que ela segue 3 etapas bem intuitivas. Primeira etapa, você pactualiza os resultados, ou seja, você define o que você quer que o gestor público entregue. Segunda etapa, você vai e monitora, você controla aqueles resultados. Você vai vendo se o gestor público está ou não atingindo aquilo que foi pactuado. E por fim, terceira etapa, você retroalimenta esse sistema. Ou seja, se você viu que o gestor público atendeu aquilo que estava pactuado, beleza, você recompensa, você estimula, você parabeniza o gestor público. Mas se ele não atingiu aquilo que foi pactuado, você vai e responsabiliza esse gestor público. E dessa forma nós vimos aí todos os aspectos teóricos principais sobre a gestão por resultados. É isso que você precisa saber para acertar a sua questão. Vem agora comigo nos slides para a gente reforçar isso e também praticar com algumas questões. Gestão por resultados, você vai ver que ela está dentro do modelo gerencial, ou seja, ela reforça muito dos valores do modelo gerencial. Dentre eles, a maior descentralização da decisão, afinal você vai conferir maior autonomia para o gestor público. Você vai fazer uma contratualização de resultados, via formação de parcerias, ou seja, você vai dizer, olha, eu quero que você atinja isso, isso e aquilo. Então você vai e pactua esses resultados. Você vai estimular uma transparência e responsabilização dos gestores. Você vai enfatizar a criação de valor público, ou seja, em atender às necessidades reais da sociedade.
Isso é valor público, né? Você vai utilizar sistema de informações para tomada de decisão e você vai fortalecer o planejamento. Como conversamos, né? A origem da gestão por resultados é aqui o PPA 2000 a 2003, né? O famoso Avança Brasil. E aqui as etapas, como a gente conversou. Gente, um conceito de gestão por resultados, esse conceito foi proposto pelo Sebrasp, ele é bastante interessante. Diz assim: a gestão para resultados propõe que as organizações públicas concentrem seus esforços na criação de valor público, ou seja, em atender às necessidades reais da sociedade. Isso é criação de valor público, beleza? E essa criação de valor público, segundo o Sebrasp, né, ocorre por meio da criação de respostas efetivas às necessidades e demandas sociais por meio de um gerenciamento integrado e eficiente de políticas, programas e projetos públicos. Tranquilo, né? Assunto bem bacana e agora a gente vai praticar com algumas questões. Quero ver se você aprendeu mesmo esse assunto. Primeira questão 209 lá do nosso grupo do Telegram, o Administração Faixa Preta. A questão diz assim: entre os princípios norteadores da gestão por resultados na administração pública, incluem-se a tomada de decisão. Gente, a tomada de decisão dentro da gestão por resultados, nós acabamos de ver, ela é o que? Descentralizada. Afinal, nós conferimos maior autonomia para o gestor público. Então vamos procurar aqui. Centralizada? Não. Descentralizada, ok? Descentralizada. Vamos ver. Foco no processo de gestão? Não, gente. O foco na gestão por resultados, como o próprio nome sugere, não é os meios, não é a gestão. É o que? Os resultados. É a criação de valor público. Então, vem aqui, eliminamos processo de gestão, foco nos resultados. Perfeito. Alternativa D já é o gabarito da nossa questão. Vamos ver a E. Descentralizada e cobrança de responsabilidade dos agentes, mas não dos gestores. Isso aqui está errado, porque nós vamos sim responsabilizar os gestores. Nós pactuamos os resultados. Alcançou aquilo que foi acordado? Beleza. Não alcançou? Vamos responsabilizar. E assim a gente chega no gabarito da questão, que é a alternativa D de dado, né? Vamos para a próxima. Questão 210 do nosso grupo do Telegram, a Administração Faixa Preta. Ela diz assim: a gestão por resultados preconiza na provisão de serviços públicos. Alternativa A, controle ex ante. Gente, controle ex ante é o controle prévio. A gente sabe que não é isso, né? A gestão por resultados, na verdade, ela vem romper com essa ideia de controle prévio, de desconfiança prévia do administrador público, que é uma característica muito marcante do modelo burocrático. Então, não é isso. Alternativa B fala foco em inputs. Inputs são as entradas, né? Isso está errado, porque nós sabemos que o foco da gestão por resultados, na verdade, são os resultados, né? Que são os outputs. Então, não é nada de input. Priorização de processos, não. Priorização de resultados. Alternativa D, importância das parcerias. Perfeito. As parcerias, nós vimos, são um dos princípios da gestão por resultados, né? Então, a alternativa D é o nosso gabarito. Alternativa E fala sobre aversão de riscos. Gente, aversão de risco não, né? Na verdade, você vai conferir autonomia para o gestor público. Então, o apetite a risco, ou seja, quanto risco assumir, vai ser definido pelo gestor público que assumiu ali alguns compromissos. Não existe essa aversão necessariamente a riscos. Por quê? A aversão a riscos é do modelo burocrático, aquele modelo ali que tem uma desconfiança tremenda do gestor público, que quer encher de controles prévios a administração pública. A gestão por resultados não, ela já parte de uma confiança limitada, é verdade, mas de uma confiança no gestor público. Então, não é aversão a riscos, né? O gabarito é mesmo a alternativa D de dado. Vamos para mais uma, questão 211, ela diz assim: a gestão por resultados foi adotada na década de 90. Vimos que não, né? Foi adotado no PPA 2000 a 2003, né, o Avança Brasil, do século passado, como estratégia representativa de um Estado mínimo. Gente, isso está errado, porque acabamos de falar que a gestão por resultados, na verdade, ela surge, né, o grande marco inaugural é o PPA 2000 a 2003 e não é década de 90, portanto, né? A associação da gestão por resultados com o Estado mínimo é bastante controversa, tá? Não foi o foco da questão, a gente já consegue validar que o enunciado está errado, né? Mas eu vou falar um pouquinho sobre essa associação aqui da gestão por resultados com o Estado mínimo. Gente, quando a gente analisa a doutrina, nós temos aí duas grandes linhas doutrinárias. Temos os articuladores desse modelo gerencial,
né? O Bresser Pereira é a principal referência no Brasil. E se você olhar os livros dele, ele diz que é incorreta essa associação que muitos autores fazem de pegar o modelo gerencial e associar a um Estado mínimo, a um Estado neoliberal. Pelo contrário, ele diz, olha, na verdade, o Estado precisa ser eficiente, o Estado precisa ser gerencial para que ele consiga ser um Estado social, ou seja, um Estado que consiga atender às necessidades públicas, né, de educação, de saúde, de segurança. Essa é a visão do Bresser Pereira. Então, segundo Bresser Pereira e outros, né, autores aí que foram os principais articuladores da reforma gerencial no Brasil, não existe essa associação entre modelo gerencial, entre gestão por resultados e Estado mínimo. Por outro lado, existe outra corrente doutrinária que tem uma visão bastante crítica do modelo gerencial. Diz que o modelo gerencial ele veio para o Brasil, na verdade, defender essas ideias neoliberais de um Estado mínimo, de um Estado que não está nem preocupado aí em atender aos anseios sociais, um Estado que tem que ser menor apenas para o mercado ser maior. Então existe essa visão crítica, né? Então você tem que saber, às vezes as questões em geral, tá, gente? A maior parte das questões que você tem que levar para sua prova, tá? Sendo bastante pragmático aqui, é que não existe essa associação entre modelo gerencial e Estado mínimo. Essa é a visão prevalente, é adotada pelo Bresser Pereira. Só que existe também, é importante que você saiba para expor isso em uma prova discursiva, né? Que tem essa linha doutrinária que diz, não, o Estado gerencial, na verdade, é um Estado neoliberal, é um Estado que é um Estado omisso, né? Então, existem essas duas visões. Mas, como o foco da questão não é esse, a gente consegue eliminar, na verdade, sobre a data, né? E consegue chegar no gabarito que o enunciado está errado. E assim a gente chega no fim do nosso bate-papo, né? Se teve qualquer tipo de dúvida, manda lá no nosso grupo na Administração Faixa Preta. Vai ser um prazer tirar sua dúvida, beleza? Forte abraço e até a próxima aula.